Graças e paz, irmãos. Vamos começar o culto dessa noite falando com o nosso Deus. Hoje é culto de oração e doutrina. Então vamos começar o culto nesse momento, conversando com o Senhor, abrindo nosso coração diante dEle. Pai, nós queremos te dar graças nesse momento, porque nós estamos reunidos em Tua casa, por reconhecermos, meu Deus, a Tua grandeza e as Tuas muitas misericórdias para conosco. Pai, nós te louvamos pelo dia que tivemos, te louvamos pela saúde que nós temos recebido do Senhor, te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem manifestado para conosco a cada instante da nossa vida. Adoramos ao Senhor e reconhecemos o Teu poder, Tua majestade. E nessa noite, Pai, nós viemos aqui para reconhecer tudo isso e para também agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe o culto dessa noite, que o Senhor nos tome em Tuas mãos, que o Senhor, ó Deus, faça com que o nosso coração possa manifestar verdadeiro sentimento de louvor e adoração na Tua presença. Que os nossos lábios entoiem o perfeito louvor e o Senhor possa receber dos altos céus, meu Pai, toda a expressão de adoração de cada um de nós. Abençoa os Teus filhos que estão ainda em seus lares, aqueles que ainda virão para o templo, aqueles que por um motivo ou outro não estarão conosco nessa noite. Pedimos que a Tua bênção se estenda a cada um deles, eles sejam, ó Deus, cobertos pela bondade do Senhor e que o Senhor possa livrá-los do mal e cuidar da mente, do coração, da alma de cada um dos Teus filhos. Continua conosco, nos dá a Tua bênção, Tua direção para o restante dessa noite, porque oramos sempre muito agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, os versículos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Esse texto fala sobre a união do crente com Cristo, agora e na eternidade. Colossenses 3, de 1 a 4. Vamos fazer a leitura responsiva. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Queremos convidar o grupo de louvor para que juntos possamos adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. É a proposta de Paulo aqui aos Colossenses: se já ressuscitastes com Cristo, buscai então as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Isso. Me derramar. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para estarmos louvando nesse momento ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti.
fazes cair as barreiras de fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Aceite o teu dom, por tua vontade liberta meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Dizer que és famoso. Dizer que és famoso. Verdadeiro adorador. Que o Senhor possa estar achando em nós verdadeiros adoradores nessa noite, que o adorem em espírito e em verdade, porque é tais que o Senhor procura. Ai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou-te meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achaste Davi, Ai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou-te meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou-te meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador.
Ache em mim o verdadeiro adorador. Pode sentar, irmãos. Que Ele encontre em mim e em você verdadeiros adoradores nessa noite. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui, adorar ao nosso Deus. Meus irmãos, nós temos alguns comunicados a passar aos irmãos. O primeiro deles, ontem à noite eu estive lá na congregação Bela Vista, estivemos celebrando a ceia do Senhor. Teve alguns irmãos que estavam migrando para lá, né? A irmã Carlota, a irmã Sheila, a irmã Jamile e a irmã Alessandra também estiveram com a gente lá na congregação, graças a Deus por isso. A congregação estava com um bom número de irmãos, celebramos a ceia do Senhor lá e foi uma experiência muito agradável. Mas queremos também lembrar aos irmãos do conselho que no próximo domingo teremos reunião de conselho. Ficou muito próximo da sessão última, mas é porque a nossa reunião de conselho normalmente acontece no último domingo de cada mês e a sessão no primeiro domingo. Mas como o primeiro domingo desse mês de abril foi o domingo de Páscoa, então a gente não pôde realizar essa reunião de conselho, transferimos para o segundo domingo e por conta disso é que ficaram tão próximas essas reuniões. Mas próximo domingo será a reunião de conselho, para que a gente regularize todo o processo, e no primeiro domingo, a sessão regular da igreja. Bem, no próximo domingo também, nós já retornaremos às atividades da igreja dentro daquele horário que normalmente já utilizávamos, isto é, das 19 horas, domingo à noite, portanto, o culto inicia-se às 19 horas, nós iremos até no máximo 20 horas e 30 minutos. O novo decreto do governador não envolve a cidade de Ubaitaba, nem Aurelino Leal, essa região por aqui, naquelas restrições anteriores. Então, agora nós já estamos incluídos naquele decreto onde o toque de recolher começa às 21 horas. Sendo assim, nós podemos nos reunir até às 20 horas e 30 minutos sem problema. Então, eu sei que alguns irmãos ficaram meio fascinados com esse horário de 18 horas, pelo contato que a gente fez no conselho, com esse horário de 18 horas aos domingos, né? A semana é meio complicado, mas aos domingos me pareceu que foi uma coisa bem favorável, mas isso é uma decisão que a gente vai tomar com o conselho e, obviamente, trazer para a igreja, caso isso passe no conselho, para que a igreja possa decidir sobre essa questão. Mas o ponto importante aqui é, próximo domingo teremos a escola bíblica dominical, no horário normal, logo depois teremos a reunião de conselho, e à noite o culto terá início às 19 horas. Também queremos informar aos irmãos que a irmã Alieude fez a cirurgia, já está a informação que a gente teve no Conselho de Obreiros, né, que ela já está interagindo com as pessoas, de maneira que me parece que a cirurgia surtiu o seu efeito. Vamos continuar orando, algumas questões que precisam ser resolvidas, mas o nosso Deus é o dono, Senhor absoluto de todas as coisas. A irmã Keké também já se encontra em casa, graças a Deus, já passou por aquele processo inicial. Esperamos em Deus que o Senhor continue recuperando a saúde do seu servo. Vamos continuar também orando por Marilene, minha irmã, por Lázaro, pastor Lázaro e sua família. Pastor Lázaro tem se recuperado muito bem, graças a Deus. Foi hospitalizado, mas sem grandes comprometimentos. Agora ele já deve estar no processo de recuperação final. Dependendo do parecer médico agora, talvez ele possa até retornar para casa. E
Nós temos aqui também, irmãos, vamos orar também pelo... é porque eu não lembro o nome das pessoas assim, pelo nome, né? Vai chamando pelo apelido e fica o apelido na minha cabeça, né? Mas o apelido é Gordo, né? O pai de Ricardo. Vamos estar orando por ele, para que ele possa Deus possa trabalhar na vida dele e possa recuperar a sua saúde. Ele precisa das nossas orações e nós sabemos que o nosso Deus detém nas mãos todo o poder que há no céu e na terra. Vamos também estar orando pela nossa nação. Quão carente tem estado a nação brasileira da manifestação do poder de Deus? Não se esqueça disso. Interceda pela nossa nação. Peça a Deus pelo presidente, governadores, senadores, prefeitos. Peça a Deus pelo Supremo Tribunal Federal, para que todos esses homens envolvidos, né, na direção do nosso país, de alguma forma, possam estar direcionados pelo Senhor e que a nossa nação possa experimentar dias bem melhores. Amém? Então, vamos, nesse momento, ter o nosso momento de oração. Eu não sei se há um pedido específico da parte dos irmãos para que possamos orar nessa noite. Se não há, então vamos convidar aqui. Eu vou pedir à irmã Priscila que nos dirija nesse momento de oração. Vamos estar orando então por esses enfermos, né? Irmã Lieude, irmão Quequé, Ana Marilene, pelo pai do irmão Ricardo, família do pastor Lázaro e família, e pela nossa nação. Aqui o microfone. Oremos. Amado Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta noite, para glorificar o Teu nome, Te adorar, Te servir e aprender do Teu nome, Senhor. Amém, Nós queremos Deus. pedir, Pai, que Tu possas estar olhando para cada um de nós, cada família aqui representada, o Senhor possa estar contemplando a todos, Pai, derramando, meu Senhor, a Tua graça, a Tua bondade, as Tuas misericórdias sobre cada lar. Que cada família, meu Deus, seja fortificada na fé em Cristo Jesus. Amém. Que as suas famílias, cada um de nossas famílias, Pai, os nossos membros familiares possam todos servir ao Senhor e assim tenhamos seja. o prazer de dizer: eu e a minha casa servimos ao Amém, Senhor. meu Senhor. Ó Amém, Deus, meu sei com a Senhor. Tua Em igreja, nome sei de com cada um Jesus. de nós. Nome Pai de de amor, Pai querido, nós queremos Te pedir, ó Deus, pela nossa igreja de uma forma geral, Sim, pela Senhor. administração da Tua casa, por Oh, cada Deus. líder, Pai, com a Oh, sua Deus. responsabilidade de bem conduzir Tem o Teu trabalho, misericórdia, meu fazer Deus. esta obra Tem crescer, multiplicar, Deus, vidas serem edificadas e salvos aqui nesta localidade. Pai do céu, usa-nos para a glória do Teu nome. Oh, Aviva o nosso coração, aquece a nossa alma em favor do Senhor, Oh, Deus. para que a gente possa entender que isso é prioridade na vida da gente Sim, e que o Senhor. tempo é urgente, Pai, para nome que de todos Jesus. venham a ouvir a Tua palavra e serem salvos pela Tua graça. Oh, Deus. Deus, Pai, nós queremos te pedir em Sim, favor da Senhor. Tua igreja, dos membros que estão adoecidos. São Oh, tantos, meu Senhor, mas Teu é o poder, Tu É é a verdade, graça, meu Tu é a Senhor. glória. E Oh, do Deus. Senhor nada foge o controle. Oh, E Deus. nós sabemos que Tu és soberano, Oh, Tu meu és Senhor. Senhor, Tu és um Deus Trabalha no bom, nome de Pai Jesus. de bondade. Em Derrama nome as de tuas Jesus, a trabalha, Tua Pai. graça, as Tuas misericórdias sobre cada Em enfermo nome da de Tua Jesus. igreja. Oh, Deus. Aqueles que são enfermos comuns, que já têm estado num estado de saúde mais confortável, mas Sim, aqueles meu Deus. enfermos que estão no estado mais delicado. Oh, E Deus. nós te clamamos o derramar do Senhor sobre a vida de cada um deles. Vai restaurando seus corpos, Pai, físicos, nome de também sua mente, seu coração e a fé. Seja uma fé fortificada em Ti, Nome sabendo de que Tu és Jesus. bom e que a Tua Oh, vontade Deus. é boa, agradável Sim, e meu perfeita, Senhor. Sim, apesar meu de Deus. todas as Sim. circunstâncias adversas.
Oh, Deus. Pai, nós queremos trazer o nome da irmã Lieude, Senhor, que Sim, está Senhor. ainda hospitalizada, Oh, Deus, aguardando, tem meu Deus, misericórdia. a restauração completa Oh, de Deus. sua saúde. Em nome de Contempla a tua Jesus, serva, Pai, estende tu a a tua tens mão. sustentado há tantos Oh, anos. Deus. Continua sustentando, Oh, derramando a Deus, tua se graça, deseja o teu poder e a cura, se assim for da tua vontade, Senhor. Oh, Também Deus, te a tua pedimos em favor do vontade irmão é boa, Keké. agradável, Ó Deus, que o seu tratamento, mais uma Cumpra, etapa ele Senhor, a vida da venceu, tua serva, mas outras virão e nós pedimos também a cura Oh, sobre o teu Deus. filho, meu Pai. Oh, Deus. Abençoe a irmã Mara e toda a sua É a tua família. palavra. Ó Deus, nós Diz te que o pedimos Senhor também é em favor do aquele pastor Lázaro, que que está cura hospitalizado. as nossas Que o Senhor possa estar enfermidades. restaurando completamente a sua saúde. Deus. Nós já te agradecemos pela melhora que ele tem Perdoa as nossas apresentado. iniquidades e sara E tantos outros todas as irmãos, Pai, a irmã Marta, a irmã Jamília, a irmã Judite, a irmã Wanda, tantos outros, a irmã Antônia Salles, o irmão Joca, meu Deus, tantos outros irmãos que carecem da cura, da presença, do socorro do Senhor. Deus, nós queremos também te pedir isso, meu Deus, e em em nome favor de da Jesus. nossa nação. Pai, misericórdia. a tua palavra diz que se meu povo que Oh, chama pelo Deus. teu nome te Oh, invocar, se arrepender dos seus pecados, Sim, se meu invocar Senhor. o teu nome, Pai, buscar a Sim, tua meu Senhor. face, o Senhor Oh, viria Deus. e sararia a Oh, nossa Deus. terra. Faz Pai, isso, meu nos Senhor. ajuda a prostrar diante de No ti nome de e nos Jesus. arrepender dos nossos pecados, os pecados No da nome de nossa Jesus. nação. São tantos, Oh, Senhor, Deus. mas nós pedimos Oh, que o teu Espírito Santo No nome de possa Jesus, trazer à memória de cada brasileiro a necessidade nome de de se Jesus, voltar para ti em tempos difíceis. Sabemos, Deus, que o inimigo tem trabalhado para ceifar vidas e deixá-las distantes verdade, do meu amor Deus. do Senhor. Mas teu é Oh, o poder, Deus. tu é a graça. E Oh, nós te Deus. pedimos, Pai, perdão pela nossa nação. Sim, meu Nós Senhor. pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, verdade, meu pela Deus. nossa apatia, pela nossa Oh, omissão. Deus. Dá-nos a Oh, Deus. intrepidez que Tem foi concedida aos misericórdia teus de nós. discípulos lá na igreja primitiva, Oh, meu que Deus. com ousadia proclamavam a Oh, tua meu palavra Deus, faz e com isso. ousadia faziam Em Jesus nome conhecido de àquelas Jesus, pessoas, Pai. Pai. Em nome de Aquece o Jesus. coração da tua igreja Oh, nos dias de misericórdia, hoje. meu Deus. A tua igreja evangélica Oh, espalhada Deus. pelo Brasil e Olha mundo. pra gente. Que as pessoas possam ainda reconhecer, gente, ter tempo de se voltar No para nome ti. de Jesus. Ó Deus, olha para o Em nosso nome de país, a direção do nosso país. Ó Deus, os governos, os conflitos, as decisões tomadas, a justiça que muitas vezes não é justa. Tem misericórdia, Pai. Intervém, nada foge ao teu controle. Tu és Deus soberano sobre Glória tudo ao e teu todos. nome por isso, Nós meu clamamos Deus. misericórdia, que a tua graça se derrame também sobre a nossa nação. E que haja um novo tempo, um tempo de esperança, um Ó tempo Deus, melhor, Pai. ó Deus. Tem misericórdia também dessa pandemia que tem Oh, assolado o Deus, Brasil e o oh, mundo. Deus. Repreende, meu Deus, no No nome de Jesus. No Sara nome de nossa terra, Pai. No nome de Nos Jesus. ajude também a reconhecer Oh, Deus. que teu é o poder, tu é a bondade, tu é a graça. E que venhamos reconhecer que toda Oh, boa Deus. dádiva e Oh, todo Deus. bom, dom perfeito vem Sim, do meu alto. Obrigado por tudo. Em nome de Abençoa-nos Jesus. e fala conosco nesta noite, de Jesus. que nós oramos Em nome de agradecidos Jesus. por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos convidar mais uma vez o grupo de louvor. Vamos adorar ao Senhor. Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Meu prazer é te adorar. O meu prazer é te adorar. Onde foi o amor? O meu prazer é te adorar. Ministrando O meu prazer é te adorar. Onde foi o amor? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. se não quiser, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é
é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim o amém, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus, por onde eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus aqui em Jeremias, capítulo 26, dos versos 1 a 7. Jeremias 26, de 1 a 7. O texto diz assim: No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. Vamos ler os versos 8 e 9 ainda. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias
na casa do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra e aplicar suas verdades na vida de cada um de nós. Amém? Meus irmãos, é o seguinte, a gente tem compartilhado com os irmãos aqui já em algumas oportunidades a respeito da importância de nos voltarmos para Deus, nos ajustarmos ao projeto de Deus, adequar a nossa vida à palavra de Deus, andar pelos caminhos do Senhor, fazer aquilo que é agradável aos olhos do nosso Deus, porque essa é a realidade que compreende a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, como crentes em Jesus Cristo. Eu sei que desde o momento em que Deus resgatou a gente daquilo que a Bíblia chama de trevas para a sua maravilhosa luz, esteve na mente de Deus, no coração de Deus, o intuito de que a minha vida cristã, a nossa vida cristã, fosse uma crescente. O grande desejo de Deus é encontrar em nós pessoas que estão avançando a cada dia, melhorando a cada dia, nos aprimorando a cada dia, crescendo a cada dia na graça, na fé, na pureza, na vida cristã. Essa é a proposta que a gente encontra em toda a palavra de Deus. Se olharmos para a vida de homens de Deus do passado, veremos que o grande sonho desses homens é ter uma vida mais próxima do Senhor. Eles entendiam que a causa de todo fracasso individual ou coletivo se dava pelo fato das pessoas, individualmente ou como coletividade, se afastarem do Senhor. Essa é a maior tragédia na vida de qualquer ser humano. Por isso é que nós temos na palavra de Deus convocações insistentes para que a gente entenda de uma vez por todas que vida cristã não é necessariamente estar no templo, não é necessariamente cantar nos momentos culticos, mas vida cristã compreende uma vida completamente comprometida com Deus, sua palavra e seus ideais para a vida da gente. Quando a gente olha lá em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz, olha, é o seguinte, eu não alcancei a perfeição. Embora ele se apresentasse de alguma forma como referencial de busca, da alma que busca a Deus, mas ele disse, eu não alcancei a perfeição na minha vida, não. Mas uma coisa eu faço, eu vou esquecendo das coisas que estão atrás de mim, da minha vida pregressa, daquilo que na verdade não interessa a mim, não interessa a Deus, não me ajuda, não me empurra para frente, não me torna uma pessoa melhor. Eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam e vou prosseguindo, projetando a minha vida para aquele tremendo alvo que Deus tem para cada um de nós. Quando a gente olha para Moisés, a gente percebe um Moisés que, tendo inúmeras experiências com o Senhor, mas queria mais de Deus. Um Moisés que está propondo ao povo de Deus, dizendo, olha gente, não se esqueçam disso, conheçam a Deus, conheçam a Deus, conheçam a Deus e prossigam nessa busca incessantemente, não parem, não se deixem estagnar. E hoje, meus irmãos, mais do que nunca nós vivemos um tempo em que precisamos parar um pouco para rever a nossa relação com Deus. Não há como ser diferente. Não dá para viver a vida cristã, religiosa, apática, indiferente, improdutiva. Essa vida cristã que não faz o menor sentido.
que não muda a realidade da gente, que não nos torna melhores diante do Senhor, que não abrasa o coração da gente, que não nos faz ansiar por Deus, por sua palavra, por seus sonhos para a vida da gente. Vida cristã sem isso é vida meramente religiosa. Por isso nós precisamos repensar a vida da gente, o nosso relacionamento com Deus. E quando eu olho para esse texto do capítulo 26 de Jeremias, me chama a atenção uma coisa importante. Esse texto nos mostra quando eu e você precisamos entender que é necessário repensar isso. Quando eu e você começamos a perceber o sinal vermelho dizendo, olha, você precisa mudar. Olha, você está seguindo num caminho errado. Olha, você como povo de Deus não está correspondendo aos anseios de Deus para a sua vida nessa época. E quando é que isso acontece na minha vida, na sua vida? Aí quando eu olho para esse texto dos versos de 1 a 3, eu percebo que isso acontece quando a minha adoração a Deus não é o reflexo desse meu relacionamento com Deus. Se olhar o verso de número 1, 2 e 3, você vai perceber exatamente no verso 2 que todas as cidades de Judá tinham ido à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Todas as cidades de Judá se concentravam agora na casa de Deus. O objetivo era adorar a Deus. O grande problema aqui é que Deus estava rechaçando toda aquela adoração. E por isso é que Deus chama Jeremias para falar ao povo, dizendo, olha, diga ao povo que culto para mim, adoração para mim, não pode ser a adoração do lábio, tem que ser a adoração do coração, tem que ser a adoração da alma, tem que ser algo que parta de dentro de você. Não é a minha reação diante do dirigente da igreja. Eu vou fazer aquilo que o dirigente pede para eu fazer, eu fico em pé, eu fico sentado, eu leio o texto, eu paro de ler o texto, eu vou ouvir, eu fico calado, eu falo. E a gente obedece apenas aquilo que está acontecendo dentro do movimento cultico da igreja. Deus está dizendo aqui uma coisa importante, que a adoração precisa ser reflexo da minha relação com Deus. Foi isso que Jesus quis exatamente dizer no Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana. A adoração para Deus é a adoração que acontece em espírito e em verdade. O que nós encontramos aqui nos 3 primeiros versos é uma oração sem santificação, sem vida pura, sem vida limpa, sem vida comprometida com os valores do reino. E por isso é importante nessa noite a gente formular algumas perguntas. Meu irmão, minha irmã, como está a sua vida com Deus? Por onde você tem andado? Como tem sido a sua caminhada? O que você necessariamente tem feito ao longo da sua vida cristã? Deus tem se alegrado com a sua vida? O que necessariamente você está fazendo aqui nessa noite? Judá pensou que podia adorar a Deus sem santificar-se. Deus diz, eu rechaço o teu louvor. Jeremias abre a boca e fala contra Judá, contra esses adoradores.
Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, verso 3. E eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Era povo de Deus, estavam debaixo da promessa de Deus. Era um povo querido pelo Senhor, um povo onde Deus havia manifestado tremendo poder, sinais e maravilhas os mais extraordinários. No entanto, foi um povo que se afastou emocionalmente e espiritualmente de Deus. Vinha para adorar, mas com o objetivo de apenas cumprir o seu ritual religioso. E a igreja apenas para cumprimento do ato religioso, não necessariamente para dar a Deus o melhor do seu louvor, da sua gratidão e da sua adoração. E para mim esse texto aqui é seríssimo, irmãos. Chama a minha e a sua atenção para a maneira como a gente entra na casa de Deus, a maneira como a gente se comporta na casa de Deus, o que acontece na mente, no coração da gente no momento do louvor, o que acontece na mente, no coração da gente no momento da leitura da palavra, o que está acontecendo dentro da gente diante da pregação da palavra, se a gente está verdadeiramente sintonizado no Senhor, se aqui nós reservamos esse momento para Ele, ou se a nossa mente está buscando uma série de outras coisas diferentes que não o Senhor. Santidade tem a ver com pureza, mas tem a ver também com separação. Momento de culto é momento onde a gente separa esse momento para colocar Deus na centralidade do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. A segunda denúncia que a gente encontra nesse texto aqui é o seguinte: quando isso acontece na vida da gente, a gente precisa parar e repensar e dizer, puxa vida, eu tenho que mudar, não posso continuar assim. É quando a gente começa a resistir às tentativas de Deus de mudar a nossa realidade. Olha os versos 4 a 7. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando essas coisas na casa do Senhor. Era um povo que não se cansava de ouvir, mas ao mesmo tempo insistia em viver em dissonância com a palavra de Deus. Provavelmente era gente que gostava de culto, gostava de estar nos momentos da celebração, gostava até mesmo de ouvir a pregação da palavra, mas não permitia que as sementes da palavra de Deus pudessem ser implantadas em suas vidas, germinasse e produzisse frutos para a glória do Senhor. E há muita gente hoje em dia vivendo essa realidade, irmãos. Gente que entra e sai da igreja e a vida não muda. Que passa 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e a vida é a mesma. Não muda, não há profundidade, não há raiz na fé. Continua vivendo as mesmas instabilidades da fé em meio aos problemas e dificuldades que a vida vai impondo para a gente. Jesus falou a respeito disso na parábola do semeador. Gente que recebe a palavra, mas infelizmente a palavra não consegue. Se a semente da palavra não consegue encontrar terra fértil, para que ela possa fazer todo o processo de germinação,
de crescimento e de reprodução tão necessário para a vida da gente. O que é que acontece? Às vezes a gente vai para a igreja, vem para o templo, digo, e participa de todo momento, e Deus está olhando para a gente, percebendo que a vida da gente não está andando direito, que a gente não está andando direito, que a gente precisa mudar, e você pensa que Deus está à parte da sua vida. Não, Ele faz parte da tua vida e faz parte da tua história. O que é que Ele vai fazendo? Deus vai começando a usar um texto para chamar a tua atenção, e você se impacta diante daquele texto, mas o impacto é temporário. Você volta para casa e esquece o texto. Aí Deus insiste, pega o irmão, coloca na tua vida e começa então a conversar contigo, a chamar a tua atenção e dizer: meu irmão, você precisa melhorar a sua conduta diante do Senhor. Você precisa ser mais abrasado por Deus. Você precisa buscar mais o Senhor. Precisa ser um homem e mulher de fé. Precisa se doar mais para Ele. Mas isso entra por aqui e sai por cá. Deus então aproveita no momento que você está no templo e use o sermão, para que o pregador chame a sua atenção para a necessidade que você tem de consertar as veredas, ajustar seus caminhos à palavra do Senhor. Porque a vinda de Jesus está muito próxima e Deus tem interesse em levá-lo no arrebatamento. Ele não anseia, não anela para que você fique aqui. Ele quer que você seja arrebatado e viva com Ele para sempre. Aí ele usa o texto, ele usa o sermão, o irmão, ele usa o sermão, mas parece que nada acontece. A gente se arrepia no sermão, a gente se emociona às vezes, a gente fica com medo em alguns momentos, a gente comenta a respeito disso, mas não muda, continua no mesmo. Deus manda alguém telefonar para você, e apesar do telefonema, não houve mudança. Você passa por situações difíceis e Deus te dá livramento diante disso. É como se Deus estivesse te dizendo: olha, apesar disso, olha, estou presente, estou cuidando de você, volta para mim. Percebeu? Você quase perde a vida, você quase se complica. Percebeu? Volta para mim. E parece que nada consegue mudar a postura da gente. A doença vem, a gente se preocupa. Deus ministra a cura. E a gente diz: vou te servir. Pouco tempo depois, a gente abandona o compromisso. Povo de Judá. Deus insistindo com claras tentativas de restauração na vida do povo, e o povo sempre virando as costas, tratando essas possibilidades, essas tentativas de Deus, como algo de só menos valor. Aí você tem uma necessidade, um problema, e Deus vai lá e ajuda a solucionar esse problema. Deus responde sua oração e mostra a cada momento que Ele deseja que você tenha relacionamento com Ele, porque é Ele que muda a vida, a história da gente, a realidade da gente. Mas mesmo tendo essa consciência, há muita gente que continua na religiosidade. E era isso que estava sendo vivido pelo povo de Judá, e foi por isso que Deus levantou Jeremias para dizer àquele povo: olha, está na hora de rever a vida, está na hora de repensar a caminhada, está na hora de analisar a sua realidade, de trazer à sua memória quem você era com Deus e quem você está sendo agora. Está na hora de você colocar os valores da palavra de Deus em prática, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje vive seus momentos finais.
E Deus quer preparar o seu povo para a chegada do seu Filho. Por isso, precisamos repensar nossa vida. E é necessário repensar quando a minha adoração não é o reflexo da minha vida com Deus, quando eu vou resistindo às claras tentativas de Deus de restaurar a minha vida, mas também quando eu começo a perder a capacidade não só de ouvir, mas entender as coisas que Deus quer de mim. Olha o verso de número 8. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente você vai morrer. Diante da pregação da palavra de Deus, diante da verdade de Deus, da advertência de Deus, diante do chamamento de Deus, o que se esperava do povo de Judá era que esse povo pudesse se quedar diante da vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus e se ajustar à palavra de Deus para ser um povo abençoado por Deus. Mas não era o que estava acontecendo. E por conta disso, o povo começou a perder a capacidade de ouvir, de dar ouvidos e de entender o que Deus quer. Ele perdeu, na verdade, a sensibilidade espiritual. Quanta gente quanto crente já não sabe mais, já não tem mais sensibilidade espiritual para perceber a presença de Deus, para conseguir identificar quando uma palavra é de Deus ou não. Judá viveu essa realidade. Deus toma Jeremias e usa Jeremias, boca de Deus, e Judá não percebe que há alguma coisa de Deus naquelas palavras. Deus envia através de Jeremias palavra de Deus e Judá está literalmente dizendo: eu não aceito essa palavra. Eu não entendo isso como algo do meu Deus. Sabe por quê? Porque aquele era um povo que estava voltado para bênçãos e promessas de Deus. Se você olhar o capítulo 7 de Jeremias, o povo vai falar a respeito do templo do Senhor. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Era um objeto de adoração, de veneração. E o templo se tornou mais importante do que Deus. As promessas de Deus se tornaram mais importantes do que o Deus da promessa. Deus havia dado promessas para aquele povo, mas essas promessas eram condicionadas à fidelidade do povo, à obediência do povo. Assim como Deus promete estar comigo e com você em meio a essa pandemia. Ele promete abençoar a gente, cuidar a gente, usar a vida da gente. Ele promete todas essas coisas para a minha e para a sua vida, mas tudo isso está condicionado à nossa obediência, à nossa fidelidade a Ele. Se a gente fizer a nossa parte, Deus fará a parte dele. Aquele povo havia perdido a capacidade, a sensibilidade espiritual, porque estava focado mais na promessa. Eles olhavam e diziam assim: ó, esse é o templo do Senhor, jamais será destruído. Isso aqui é Jerusalém, ninguém poderá destruir. E a palavra de Deus enviada por Jeremias é: vou destruir tudo isso. Os babilônios virão aqui e irão colocar tudo isso no chão. E o povo disse: não é de Deus. Por quê? Porque era um povo que trabalhava a sua fé na teologia da promessa, na teologia da bênção. Toma cuidado com essas teologias de hoje, que encaminham você para essa espécie de prosperidade na sua vida. O crente próspero para Deus é aquele que crê no Senhor, na riqueza e na pobreza. Aquele que é fiel ao Senhor na saúde e também na doença. É isso que Deus chama de prosperidade. É aquele que, apesar dos problemas, dificuldades, circunstâncias da vida,
ele permanece fiel ao Senhor. Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Era essa a certeza de Jó. Ele não trabalhava suas expectativas na construção de coisas materiais desse mundo. Ele vivia para Deus, queria viver para a glória de Deus. E esse é o homem próspero ao coração de Deus, na mente de Deus. Judá havia perdido a capacidade, a sensibilidade espiritual, capacidade de ouvir e entender o que Deus estava dizendo, porque Judá já havia perdido a sua própria comunhão com Deus. Quantas pessoas em nossas igrejas hoje, meus irmãos, que já perderam a comunhão com o Senhor e nem se apercebem disso. Estão secos, mas já se acostumaram à secura. São verdadeiros ossos secos dentro da igreja. Não vibram mais com nada, não se alegram mais em nada, não têm prazer em nada, não sonham absolutamente nada em relação a Deus, a sua obra, a sua casa. Seus interesses são outros, são pessoais, são materiais, são humanos. Apenas isso. Quanta gente já perdeu sua comunhão com Deus e nem percebeu isso. Lembra de Sansão? Deus usou tremendamente. Enchia do Espírito Santo e ele era a bênção na mão do Senhor. Aí um dia, o Espírito do Senhor foi retirado de Sansão, porque ele foi infiel para com a aliança de Deus na vida dele. E Deus tirou o seu espírito. E Sansão se tornou um homem comum, um homem como o outro qualquer. A palavra de Deus diz para a gente hoje à noite que nós só somos alguma coisa nele, somente em Deus. Só em Deus é que somos alguma coisa. Só em Deus é que temos valor, importância. Só em Deus é que a nossa vida faz sentido. Só em Deus é que nós encontramos realização. Só em Deus é que temos poder para tornar as coisas possíveis. Só em Deus. Fora dele, o que resta para a gente é caos, decepção. Nada mais além disso. Judá não havia percebido, havia perdido a sensibilidade espiritual, não sentia mais nada em relação a Deus. Sua comunhão foi completamente quebrada. Por isso ele não recebia mais bênção de Deus. Lembra de Isaías 59, 1 e 2? Deus dizendo, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar. E os meus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós, e os vossos pecados ocultam de vós o meu rosto, para que vos não ouça. É tempo de repensar a vida da gente, meus irmãos. Não há mais espaço para brincar de crente. Não há mais espaço. Precisamos nos voltar para o Senhor. Profecia de Jeremias para ajudar. Profecia de Jeremias para a minha vida. Profecia de Jeremias para a sua vida hoje à noite. Finalmente, a gente percebe que é tempo de rever a nossa vida quando o nosso senso de valor está completamente invertido. Olha o verso 9. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo, é o povo falando para Jeremias, como Siló será esta casa e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias, onde? Na casa do Senhor. Profeta de Deus, entregando uma palavra de Deus, é rechaçado pelo povo de Deus. Dá para entender isso? Povo de Deus rechaçando o profeta de Deus e a palavra de Deus na casa de Deus. Isso é sério. Isso significa que a nação de Judá havia perdido todos os referenciais espirituais possíveis, imagináveis.
Como eu já disse, o senso de valor se inverteu. O templo e a cidade eram mais importantes agora do que a palavra de Deus. Percebe? No verso 9, qual é o motivo pelo qual eles se levantam contra Jeremias? O motivo está claro aqui no verso de número 9. Jeremias falou contra o templo e contra a cidade. E esse foi o motivo do levante. A palavra de Deus não importava. O Deus da palavra não importava. O templo e a cidade eram mais importantes. Não tem sido assim a nossa realidade muitas vezes hoje? Quantos de nós estamos mudando, invertendo a ordem das coisas na vida da gente, até na casa de Deus? Perdemos o sentido da oração, do culto. Perdemos a noção do que Deus realmente, de quem Deus é, do que Ele representa para a vida da gente. E por conta disso nós começamos a abrir mão daquilo que é absoluto para nos absorver pelo que é meramente relativo. Para que um culto apenas? Isso é tão comum, esse negócio de culto. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui umas luzes amarela, vermelha, verde, de todas as cores. Vamos colocar aqui alguns refletores e essas luzes ficarem acendendo e apagando. Vamos fazer um show de pirotecnia aqui na hora do culto. Vamos fazer uma coisa diferente. São mudanças externas que nada representam o que Deus espera de mim e de você. Deus quer que mude o coração, a mente, a alma da gente. Se eu e você, meus irmãos, estamos vivendo essa realidade, denunciada por Jeremias aqui, então é importante que a gente pare e pense, repense a nossa vida e voltemos para o Senhor. Hoje à tarde eu recebi um vídeo do irmão Adonias, e nesse vídeo ele fala a respeito de um missionário americano que visitou a Etiópia, um país que por 17 anos esteve sob o domínio do comunismo. E naquele período, os irmãos sabem o que o comunismo é capaz de fazer com a igreja do Senhor, não é? Ele não consegue acabar com a igreja, porque a igreja é do Senhor. Mas começam a fechar os templos, a prender os obreiros, a espancá-los e depois solta. E disse que em determinado momento ele, lá na Etiópia, chegou a uma cidade por nome Sodor, no sul da Etiópia, e conheceu um pastor por nome Tadessa. Esse pastor era um homem de Deus, já havia sido preso várias vezes, e o grande desejo desse pastor era pregar em cultos fúnebres. Não podia aparecer um culto fúnebre que você não encontrasse o pastor pregando ali. Então, a polícia já sabia, quando queria prender Tadessa, era só ir no culto fúnebre da cidade, encontrava e prendia, batia, soltava. Aí um dia disseram, quer saber de uma coisa? Tadessa está pregando demais. Vamos fazer o seguinte, vamos deixá-lo preso aqui. Deixaram Tadessa preso. E ele ganhou 22 pessoas para Jesus na prisão. Eles disseram, não é possível. Então vamos fazer o seguinte, não vamos deixar esse homem mais preso, não. Também não vamos soltar, vamos matar esse homem. Comunicou à cidade de que ele seria eletrocutado no dia seguinte. Não tinha cadeira elétrica, mas pegaram alguns fios desencapados lá, amarraram no corpo dele, ligaram, mas não funcionou. Teve umas explosões lá e não funcionou. No segundo dia, novamente fizeram isso. Olha, vem amanhã que o eletricista vai resolver tudo isso e amanhã Tadessa vai morrer. O objetivo era
evitar que os crentes continuassem pregando o evangelho. E aí, no segundo dia também não funcionou. E eles foram então acuados pela população e por conta disso liberaram Tadessa. O missionário chegou para Tadessa, pastor Tadessa, e perguntou para ele: e agora, pastor? Você já sobreviveu a 2 sentenças de morte. O que é que você vai fazer agora? Ele disse: eu vou procurar o próximo sepultamento que houver e vou pregar o evangelho lá. Aí o pastor disse para ele, esse missionário norte-americano disse para ele: olha, pastor, deixa eu te dizer o seguinte, quero lhe informar que o povo americano está orando por você, por todos vocês aqui na Etiópia. Aí o pastor Tadessa olhou para ele, disse que fechou a cara e disse: vocês estão orando por mim? Por quê? Na verdade, vocês são um povo feliz mesmo, porque eu tenho sabido que lá vocês têm liberdade para pregar, não é? Liberdade para cultuar, não é verdade? É. Aqui nós, se quisermos cultuar, temos que ir para as cavernas ou para o meio do mato. Mas vocês têm os templos todos abertos para cultuar, não é verdade? É. Mas também nós temos sabido de que, apesar dos templos estarem abertos, há muito crente que prefere ficar em casa do que ir para a igreja. Meu irmão, quem precisa de oração não somos nós, são vocês. Eu tenho sabido também de que lá vocês têm Bíblias, não é? À vontade, sim. Olha, aqui nós temos grandes dificuldades com a Bíblia. Para você ter uma ideia, para que a minha Bíblia, quando eu fosse preso, minha Bíblia não fosse queimada, eu peguei cada folha da Bíblia, arranquei e dei para um membro da igreja. E um dia a gente estava pregando, tem que ser no escuro, porque não podia acender a luz, a polícia entrava e pegava todo mundo. Então eu disse: meu irmão, eu estou precisando de Isaías X. E o irmão de lá citou Isaías, era a folha que ele tinha. Ele disse: aqui nós temos uma folha da Bíblia para cada membro da igreja. Mas eu soube que lá na América vocês têm para cada crente 4, 5, 10 Bíblias. Mas o que é pior, eu tenho sabido que vocês têm todas essas Bíblias em casa e há crente que passa uma semana sem ler a Bíblia, não é verdade? Ele disse: é. Então quem precisa de oração não somos nós. Quem precisa de oração são vocês. Eu tenho sabido também que vocês têm liberdade para orar. É. Ele disse: olha, aqui nós oramos o dia todo. Não apenas todos os dias, mas o dia todo. Sabe por quê? Porque quando a gente acorda, a gente não sabe se vai até o final do dia. A polícia pode prender a gente, pode espancar e matar a gente. Então a gente precisa estar orando o dia todo. E eu soube que há muitos de vocês na América que passam o dia inteiro sem orar uma só vez. É verdade? E o missionário disse: é verdade. E ele novamente asseverou: então quem precisa de oração não somos nós. Quem precisa de oração são vocês. E esse caso é sério, meus irmãos, porque ele é real. Diz respeito à realidade, não só do povo americano, mas do povo brasileiro. Muitas vezes diz respeito à nossa igreja. Temos a liberdade de culto, mas não sentimos prazer de estar na casa de Deus como deveríamos. São tantos que deixam a casa de Deus vazia. Temos liberdade para comprar e distribuir Bíblias e ler a Bíblia onde quisermos, mas não lemos. Temos liberdade para orar e não oramos. Quando isso está acontecendo, então é importante que eu e você nos voltemos para Deus. Repensemos nossa vida e busquemos o caminho de volta para o Senhor, para que Ele possa restaurar a nossa vida e novamente nos usar para o louvor da glória dEle. Amém? Que Ele nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e orar. Meu Deus, muito obrigado mesmo, porque nessa noite estamos na Tua casa
esse é o lugar que nós escolhemos para prestar ao Senhor um momento de nosso culto de adoração, de louvor e de gratidão a Ti. Estamos aqui, meu Pai, porque entendemos a nossa profunda dependência do Senhor. Mas nesse momento queremos pedir perdão ao Senhor pela vida que temos vivido, pela realidade, meu Pai, que tem se assenhorado de cada um de nós. Temos sido tão apáticos, tão negligentes, tão egocêntricos, tão indiferentes, tão insensíveis, Pai. Pedimos ao Senhor que se compadeça da igreja brasileira e que o Teu Espírito Santo se derrame sobre a nossa nação, especialmente sobre o Teu povo, Pai, e gere em nós uma nova retomada de atitude, um novo pensar, um novo agir, Pai. Ó Deus, vem trabalhar a mente, o coração da gente, incomoda a gente, meu Deus. Tira a gente desse estado de letargia, de apatia, de indiferença em relação ao Senhor, a Tua palavra, a Tua casa, a Tua obra. Faz algo novo de novo em cada um de nós. É o que nós oramos, mas oramos agradecidos no nome para a glória de Jesus. Amém, amém. Assim, meus irmãos, estamos concluindo o culto dessa noite. Deus abençoe a vida de cada irmão. Próximo domingo, Escola Bíblica Dominical às 9 da manhã e à noite, às 19 horas, teremos o culto de louvor e gratidão e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe os irmãos.